tem a identificação do terminal, quem é o operador que trabalhou naquele turno, a data e a hora que abriu aquele turno, a data e a hora que fechou, que encerrou o turno, o número do primeiro cupom, o número do último cupom desse turno todo, o total de veículos que pagaram por tempo de permanência, né? Total de lavagens, que é um outro tipo de receita que pode estar entrando dentro do estacionamento. Vamos puxar um pouquinho mais para cá. E aí, o que mais que entra aqui? Total em caixa, vai aparecer suprimento e sangria também, que é o troco, a retirada de dinheiro em caixa. Ele vai me totalizar o meu caixa financeiro. Aqui, então, tem que bater esse valor no final do dia, na hora da troca do turno. E aqui, daqui para frente, são contadores que a gente chama, que é para mim poder pegar esse valor e diluir o que foi cada coisa. Por exemplo, quantos foram pagantes, que é o antecipado aqui, né, ou por tempo de permanência, ou o rotativo, enfim, o total de isentos, cancelamento. O que é isento? Isento é aquele estacionamento que eu, por exemplo, dou ali 5, 10 minutos para o cara. Se caso ele entrou no lugar errado, ele tem direito de sair sem pagar, por exemplo, né? Eu posso definir, esse tempo pode variar de um estacionamento para o outro. 15, 10 minutos, né? Então, a gente tem também contadores de convênio, mensalistas, lavagens. Então, aqui é um fechamento de uma jornada de trabalho. Mas se eu quiser pegar essa jornada de trabalho agora e detalhar para ver o que realmente movimentou, olha a opção que ele me dá. Eu vou ter relatórios, veículos, eu vou definir aqui o período que eu quero. No caso, eu vou pegar aqui, eu só estou com esse movimento. Vou confirmar isso aqui mesmo. Aqui eu posso listar quais são os modelos de terminais. Imagina, se eu tenho ali diversos estacionamentos, eu posso ter meus estacionamentos cadastrados pelo número de série do terminal, vou ter os dados onde esse terminal está localizado, vai aparecer aqui. No caso, eu vou pegar aqui esse daqui, que é o que a gente está analisando, e vou mandar localizar. Vamos ver o que ele vai dar aqui. Essa conectividade é um pouquinho lenta, mas vai. Aqui, eu estou pegando aquele movimento que a gente fez o fechamento e estamos detalhando ele. O que acontece? Eu tenho aqui a placa do carro, a placa dos veículos que acessaram dentro daquele turno, que a gente viu o fechamento dele, quem foram os operadores, aqui esse cara intermediou um pouco a operação, os números dos cupons, as datas que eles entraram, hora e que saíram também, qual foi o tipo de saída, se foi rotativo, mensalista, se foi convênio, por exemplo, aqui tem os convênios cadastrados, se teve serviço ou não. Então, eu tenho uma tela onde me mostra o registro de fechamento do turno todo e depois o detalhamento dos veículos que acessaram esse... E veja bem, tudo isso numa interface simples, tranquila, a instalação desse negócio de uma maneira simples também. Deixa eu mostrar por fim essa parte do back-office. Existe uma opção também, que se eu entrar em manutenção, eu vou ter aqui a parte de cadastramento. Se eu quiser mudar, por exemplo, uma tarifa, se eu quiser mudar o tarifário, por exemplo, da cobrança do meu estacionamento, eu posso alterar isso, né, alterar essas opções e o equipamento automaticamente vai buscar esses dados e vai se atualizar remotamente se falando, né? Então, aqui é o back-office, né, o nosso servidor de aplicação. Isso é opcional, ele não é obrigado a operar com esse... Vamos pegar aqui. TV, compatibilidade. Certo? Então, eles são acessórios, né? O cliente ele pode começar só com o terminal, somente a máquina, já é suficiente para ele conseguir botar o controle, só que ele vai digitar a placa, né? Se ele quiser melhorar o negócio, ele pode botar um leitor, aí ele já lê código de barra, já fica mais fácil. Se ele quiser controlar o dinheiro dele numa gaveta, já bota uma gaveta eletrônica. Vai botar cancela, ele vai ampliando. Ele pode ir montando a solução de acordo com o perfil e a necessidade dele. Por fim, se para ele for interessante ter essa centralização, a gente ainda pode oferecer, né, a revenda pode oferecer o back-office. Lembrando que dá ainda para alocar esse back-office dependendo do tipo da negociação que tu tem com ele. Está lá na tua empresa, estabelece um valor mensal
e ele tem acesso ali diário. Pode perguntar? Uhum. Programa, tu fala um modo diferente. Tá? Ah, sim. Tu pode controlar, eu tenho só uma questão de licenciamento aí, tá? Para cada um deles, mas tu pode controlar por uma questão de facilidade tudo numa única aplicação. E aí o que acontece? O cliente lá, ele vai ter uma senha. Toda vez que ele se loga, se a gente observar, quando eu entro no sistema, ele me pede uma senha, e usuário e senha. Então, tu vai passar para o teu cliente, tu vai lá, tu ativa, tu cadastra o terminal dele com o número de série e vai botar um login e uma senha para ele ali, um usuário e uma senha. E tu vai passar esse usuário e a senha para ele poder ter acesso dentro do teu contrato de locação com ele. E aí tu pode pegar o cliente B, vai fazer a mesma coisa, tu vai ter o teu contrato de locação com ele, vai cadastrar o número de série do terminal e vai passar a sequência da senha, o usuário, para ele também ter acesso. Na verdade, tu está trabalhando em cima de uma mesma base, clientes diferentes que não se enxergam, porque cada um tem seu usuário e sua senha, e tu tem uma administração daquilo dali geral, se tu quiser. Tá? Aqui, o que nós temos? Aqui eu procurei listar alternativas de hardware que a gente tem. Por exemplo, eu falei até agora desse produto aqui, que ele tem duas opções, Ethernet ou discada. Aqui, gente, se ele não tiver uma Ethernet lá, uma linha de escada que ele tem, uma linha telefônica, se eu tiver uma conta aí num terra de escada, alguma coisa, eu já faço a conexão desse equipamento com esse back-office, para vocês terem uma ideia. Tá? Com uma facilidade bem tranquila. Claro, se ele tiver um link de Ethernet, qual é a diferença? É mais rápido, né? Uma comunicação dessas é de 3 a 4 segundos. Um fechamento, uma sincronia de transmissão de dados. É muito rápido, porque tem CP/IP. O discado funciona que é uma maravilha, mas o que acontece? Ele disca, vai tocar 1, 2, 3 vezes, aí o terra atende lá, aí tu vai dizer que tu quer te conectar com tal servidor, ele vai te dar o IP, vai demorar um pouquinho mais. Mas funciona, beleza. Hoje, praticamente, a Visa tem 1,5 milhão de máquinas espalhadas no país, aí, o último censo que eu vi deles. Desse 1,5 milhão, assim, mais do que 60% é conexão de escada. Claro que eles usam um serviço ali um pouquinho mais rápido, mas é uma conexão de escada. No nosso caso, então, eu vou ter um terminal com essas opções de comunicação, Ethernet e discada. Faltou o discado aqui. Ó. Vou ter também uma opção GPRS. Qual é a diferença quando eu tenho GPRS? É que lá no meu estacionamento, para fazer a conexão com o meu back-office, eu não preciso ter um link, uma DSL, uma GVT. Eu simplesmente, via operadora, eu tenho um chip de celular e eu faço a conexão via operadora de celular. Eu facilito ali a estrutura do cliente, se eu usar esse modelo aqui GPRS. E depois, sobra 2 terminais que são portáteis. Eu procurei exemplificar aqui. Esse equipamento, ele pode ser usado, por exemplo, para eventos, congressos, onde o pessoal precisa ir fazer a administração lá do estacionamento e não tem por que levar toda aquela estrutura de maquinário. Ele sai com o terminal, sai com a aplicação de estacionamento aqui dentro. Claro, eu não tenho conectividades aqui, né, tipo leitor, essas coisas. Eu vou botar pela placa usando o teclado direto. Mas a portabilidade, a facilidade é muito tranquila. Eu vou ter a impressora no verso do terminal, eu tenho bateria integrada, né? Com uma autonomia aí para 8 horas tranquilo. Geralmente, nesse caso, a gente trabalha com uma bateria sobressalente, uma bateria extra, né? Para não ficar com falta de energia no processo. Mas eu tenho